Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Nesse domingo a gente vai dar continuidade aos estudos sobre as parábolas. As parábolas que nós temos estudado, elas são baseadas num livro de John MacArthur. O pastor Pato já deu a primeira aula, dando uma introdução sobre qual é a visão desse autor sobre as parábolas. Então, as aulas têm acontecido nessas últimas semanas, falando sobre a visão de John MacArthur sobre as parábolas. E nós vamos continuar falando um pouco sobre as parábolas, partindo do princípio da visão dele, daquilo que ele entende, daquilo que ele nos ensina e acredita. Para a gente poder falar um pouco dessas parábolas, a gente precisa olhar para as Escrituras e ver em que momento que elas foram escritas, né? Em que momento Jesus fala e traz essas parábolas para os seus discípulos. Essas três que nós vamos estudar nesse dia, ela fala especificamente sobre a volta de Jesus, sobre essa segunda vinda, né, no momento bem próximo de quando ele estava para ser entregue aos soldados. Então, a gente consegue perceber que os discípulos estavam aflitos, né? Já estavam começando a perceber que algo ia acontecer. E aí a gente chega no capítulo de Mateus 24 e a gente encontra três parábolas que se completam, né? Jesus, para responder sobre a vinda, a volta dele e o anseio dos seus discípulos, Jesus usa três parábolas. Ele usa a parábola dos dois servos, traz para os seus discípulos um primeiro ensinamento sobre essa volta, sobre essa segunda volta. Depois ele fala sobre as 10 virgens, né, também trazendo alguns ensinamentos. E ele termina essas três parábolas falando sobre os talentos. E Jesus usa essas três parábolas para poder falar sobre a sua volta, sobre a sua segunda volta. E esse questionamento começa ali no capítulo 24, versículo 36. E ele diz assim, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Esse versículo, ele mostra pra gente que existia uma pergunta, uma indagação da parte dos discípulos sobre a segunda volta de Jesus. E a grande verdade é que o Evangelho ele mostra pra gente que durante esse ministério público de Jesus, durante esse tempo de discipulado de Jesus com seus discípulos, Jesus foi falando para os seus discípulos sobre o que iria acontecer. Jesus deixava claro para eles que ele iria embora em algum momento. Na verdade, nesse versículo a gente tem um questionamento muito claro da parte dos discípulos para Jesus. E como é que Jesus responde para os seus discípulos? É interessante perceber que nem sempre Jesus dá de maneira clara as respostas para as pessoas, e muito menos para os discípulos, né? E nesse momento Jesus traz parábolas. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Mas antes, eu quero ler com vocês os textos, na verdade, dessas três parábolas, ok? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. O nosso primeiro texto encontra-se lá em Mateus 24, no versículo 45 até o versículo 51. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber como beberrões. E a comer e a beber com os beberrões.
Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então começa a beber, e então começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a primeira parábola que Jesus coloca para os seus discípulos. Então, nessa parábola dos dois servos, Jesus traz um exemplo de um servo que estava pronto e atento para fazer as coisas que o seu senhor tinha lhe pedido, sem saber de quando ele voltaria, mas estava atento e pronto para fazer as coisas que tinham sido ditas para ele, e traz o exemplo de um outro servo, que pelo fato dele não saber quando estava para voltar, ele acaba baixando a guarda e bebendo e comendo com o que ele não deveria. E Jesus é muito inteligente em trazer dessa forma, de trazer por parábolas, essa resposta para essa pergunta de quando ele voltaria para os seus discípulos, porque muitas vezes a gente precisa pensar, a gente precisa se questionar com aquilo que a gente está recebendo da parte de Deus, com os ensinamentos. A gente precisa se perguntar se o que está sendo... a gente precisa se perguntar se nós estamos se comprometendo de maneira fiel com aquilo que o Senhor tem pedido para a gente. Eu acho que nessa primeira parábola, o que Jesus traz para a gente é essa questão de que vocês estão atentos. Vocês, meus discípulos, estão atentos ao ponto de não saberem quando é que eu vou voltar? Porque vocês estão recebendo, vocês estão sendo ensinados o que é que vocês precisam fazer. Vocês que estão aqui hoje conversando e trocando um pouco de ideia, vocês estão atentos? Sendo honesto com vocês mesmos, hoje você se parece mais com o servo fiel ou com esse servo infiel? Responde para você mesmo. Quando eu olho para essa primeira parábola, eu penso que Jesus está trazendo para a gente uma pergunta muito individual, trazendo para a gente a oportunidade da gente se fazer essa pergunta e responder para ela de maneira honesta. A grande verdade é que conforme o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com algumas coisas, não é verdade? E a gente vai baixando a guarda, né? A gente vai acostumando com algumas coisas, a gente vai deixando a vida acontecer. A gente não sabe, né? Não sei, vou fazer isso aqui por quê, ou vou deixar de fazer aquilo ali por quê. Mas Jesus, ele é claro e ele é pontual em dizer para a gente: fique atento, fiquem atentos. É interessante que ali no versículo 36, quando Jesus mesmo diz que nem os anjos e nem o Filho sabe o dia exato, é interessante ele se submeter a essa colocação. Porque quando ele ensina, quando ele diz nessa primeira parábola que a gente precisa ficar atento, é interessante como ele se coloca nessa resposta, porque ele também não sabe quando ele vai voltar. Mas ele tem uma postura de que ele está construindo, de que ele não está disperso. Eu acho que a gente tem muito que aprender com esses dois servos nessa parábola. A gente tem muita coisa para se perguntar. Como é que a gente tem vivido? O que é que a gente tem experimentado? Ou como é que nós estamos vivendo?
Como é essa expectativa da volta de Jesus? Você acredita que ele está para voltar? Jesus não para nessa parábola. Jesus ele continua, né? E ele entra numa outra parábola. Ele entra na parábola das 10 virgens. E ele diz assim nessas parábolas: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Então vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Na nossa primeira parábola, Jesus vem com a questão dos 2 servos, nessa questão de que a gente precisa estar atento, caso ele se atrase. E ele deixa muito claro isso nessa parábola dos servos. Na parábola das 10 virgens, ele se atrasa. E é interessante ele ir num contraponto da primeira parábola quando ele está explicando isso aos seus discípulos. Porque se você fica só com a primeira, você tem uma resposta já fechada. Que é o quê? Ele vai se atrasar. E Jesus, inteligentemente, ele quer esticar os seus discípulos a pensarem. Nessa parábola das 10 virgens, ele se atrasa. E a pergunta é: se ele se atrasar, como é que você vai estar? Essa parábola das 10 virgens ela é interessante demais, porque ela mostra 5 virgens que estavam prontas caso o Senhor Jesus se atrasasse. E mostra 5 virgens que não estavam tão prontas. O texto nos diz que ele se atrasou e que todas as 10 adormeceram. Se a gente para aqui e a gente olha para a primeira parábola, a gente fala: poxa, até as virgens que levaram óleo para suas candeias, elas também adormeceram. Poxa, elas não tinham que ter ficado acordadas, elas não tinham que ter esperado o noivo chegar. E a verdade é que Jesus brilhantemente diz que não tem problema você adormecer. Não tem problema você descansar se você está pronto para a hora que ele chegar. Eu fico pensando, meus irmãos, que durante a caminhada a gente relaxa. As lutas não são fáceis, né? O dia a dia não é fácil. Cada um aqui, né? Eu, vocês, cada um tem a sua história, cada um tem a sua cruz, cada um sabe por onde tem passado, cada um sabe o que tem clamado ou o que tem deixado de clamar ao Senhor Jesus por conta de estar cansado. Mas a verdade é que quando a gente olha para essa parábola das 10 virgens, a gente vê que todas adormeceram, mas que 5 delas estavam prontas
caso isso acontecesse. Estavam prontas caso o noivo viesse se atrasar. Isso é forte, sabe? Isso é profundo. Profundo porque Deus ele não exige da gente nada que a gente não possa dar. Nada. Às vezes a gente pode olhar para a nossa caminhada e para a caminhada dos discípulos, dos próprios discípulos, e falar, poxa, não tá fácil, né? Não era fácil. Não tá fácil, não era fácil. Mas Jesus sabia que a gente iria errar, sabia que a gente poderia errar, sabe que a gente pode adormecer. E não tem problema nisso. Tem problema se a gente adormecer sem ter se preparado. Foi o caso das 5 virgens imprudentes. Elas não estavam preparadas caso o noivo se atrasasse. E essa é uma pergunta para nós. Como é que a gente se encontra? Como é que Jesus nos encontraria se ele se atrasasse e a gente pegasse no sono? Responde para mim. Como é que você está olhando para as parábolas das 10 virgens? Honestamente, digamos que todos nós adormecemos. Se você escutasse um grito agora, como é que você se encontraria? É difícil responder essas coisas. Na verdade, não é difícil. É fácil. A gente muitas vezes responde essas coisas olhando para o outro. A gente responde essas perguntas partindo do princípio das experiências que a gente conhece, de pessoas que a gente conhece. Mas a palavra ela fala com a gente. A palavra ela primeiro precisa ser ministrada em nós, no pessoal. E Jesus nesse dia ele está falando com a gente. Como é que você se encontra? Como é que você está? Eu acredito que os discípulos, nesse momento, estavam falando assim, o que Jesus está falando? Ele acabou de dizer que a gente precisa ficar atento e agora ele está dizendo que pode descansar, que pode dormir. Meus irmãos, a verdade é que a vida ela é assim. Ela é feita de altos e baixos. Mas aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida é real. Você só precisa acreditar. A gente vai para a terceira parábola, né? E nessa terceira parábola tem um outro contraponto. Na primeira dos servos, ele traz esse teor de que a gente precisa estar atento. Atento. Caso ele se atrase. Na parábola das 10 virgens, ele se atrasa e aí ele diz pra gente como é que eu vou te encontrar caso eu me atrase. E aí a gente tem uma terceira parábola aqui que ele fala pra gente como é que a gente tem que estar na hora que ele chegar. Porque a gente pode muito bem... Vamos ler essa terceira parábola? Fica lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. A partir do versículo 14. Diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outros 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor.
A gente conhece essa parábola e a gente sabe que quando o Senhor volta e ele vai reaver os talentos que ele tinha deixado, ele se depara com uma situação diferente daquilo que ele esperava. Então o primeiro servo, que ficou com mais, ele multiplicou. Né? O texto diz que ele fez o que tinha que ter feito. O texto diz que ele fez o que o seu senhor esperava que ele fizesse. O segundo servo também recebeu menos, mas também fez com que o seu talento pudesse ser multiplicado. Mas tem um servo que me intriga porque ele cata esse talento e ele coloca num lugar, né? A Bíblia diz que ele enterrou esse talento. E quando o seu Senhor voltou, ele não tinha nada para multiplicar. E aqui Jesus, nessa parábola, Jesus está dizendo para a gente que quando ele voltar, ele quer nos encontrar trabalhando. Mas antes dele chegar nessa conclusão, ele nos dá os talentos. Então você que está aqui comigo hoje, você se faça essa pergunta: quais são os talentos que o Senhor Jesus me deu? Faz essa pergunta para você. Canto, misericórdia, intercessão, pastoreio, administração, diaconato, presbítero. Eu não sei o que é que Deus tem colocado no seu coração, mas a verdade é que todos nós temos talentos. E quando a gente olha para essa parábola, Jesus está dizendo assim para a gente e para os seus discípulos: olha, independente de quantos talentos você tem, quando eu voltar, eu quero encontrar você trabalhando. Você precisa estar multiplicando isso, você precisa estar compartilhando o seu talento com alguém, você precisa estar investindo aquilo que eu te dei no outro, e não só em você. Então não adianta você ser bom em alguma coisa e você só está se beneficiando desse talento. Jesus cata essas 3 parábolas para falar da sua volta para os seus discípulos e ele desenha quase para a gente situações de como ele gostaria de nos encontrar caso acontecesse. E aí você fala: poxa, mas Jesus também é fácil falar, né? É fácil ele falar essas coisas. E é interessante a gente olhar para um Deus, para Jesus, que se coloca diante do Pai de maneira que se coloca entregue diante do Pai, acreditando que o Pai tem a data certa e ele não precisa saber de quando ele vai voltar, ele só precisa estar pronto. Jesus está pedindo para a gente, Jesus está ensinando para nós aquilo que ele assumiu, aceitou da parte do Pai. Ele não precisa saber quando ele vai voltar, ele só precisa estar disposto, pronto, preparado, atento. É engraçado que Jesus está ensinando algo para nós de algo que ele assumiu, não é verdade? Eu acho isso fantástico da parte de Jesus. Eu me identifico, eu gosto disso, eu gosto dessa coisa de que Jesus ele é igual, apesar de ser Deus, apesar de ser o Filho do próprio Deus. Porque eu me identifico. Isso me traz proximidade, isso me traz
a possibilidade de poder acertar, a possibilidade de, mesmo pegando no sono como as 5 virgens, não pegar Jesus de surpresa, porque Ele sabe que eu algumas vezes vou fraquejar, mas que eu vou estar pronto para a hora que Ele chegar. A gente está caminhando para o final e quando a gente olha para essas 3 parábolas e a gente de maneira honesta consegue se perguntar, né, aonde a gente se encontra olhando para cada uma dessas parábolas, a gente percebe que às vezes a resposta ela não vem tão fácil, né? Cada um com as suas lutas, cada um com as suas dificuldades, com o seu momento, mas a gente precisa fazer as perguntas e tentar respondê-las. Aonde a gente se encontra hoje? O que é que essas parábolas hoje nos perguntam e o que é que ela espera que a gente responda? Que você tenha coragem, que você seja corajoso e corajosa de se perguntar aonde você está, como é que você está lidando com essa expectativa da volta de Jesus, o que é que você está fazendo, o que é que você não está fazendo, o que é que você deveria, né, estar fazendo. Eu quero deixar algumas perguntas para vocês e eu gostaria que vocês pudessem respondê-las, né, num tempinho aí, e que vocês pudessem compartilhar uns com os outros e que a gente pudesse terminar compartilhando uns com os outros aonde a gente se encontra nessas parábolas. E aí, compartilhando, eu queria que a gente orasse, que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Acho que isso ia fazer bem pra gente, a gente ia ouvir um pouquinho de cada um, a gente ia se identificar e a gente ia perceber que nós somos mais parecidos uns com os outros do que a gente imagina, não é verdade? Que o Senhor Jesus possa continuar nos ajudando, que nós possamos continuar aprendendo com as parábolas dele, que a gente cultive a expectativa da volta do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter uma ótima semana e que a gente possa colocar em prática as coisas que a gente conversou hoje, pedindo a ajuda do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês.